Fala pessoal, aqui é o Breno, do RH. E aqui é a Camila, também do RH. E está começando o 10º episódio do podcast Pausa pro Café. Então bora? Hoje a nossa convidada é a Tatiana Tristão, atualmente diretora administrativa do Grupo Tristão. Tati, ficamos muito felizes por você ter aceito o convite. Pensamos especialmente por abrir o ser a data de aniversário da Real Café e acredito que você representa muito bem o estilo de liderança que o grupo valoriza e a cultura da empresa. Então seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda, Tati. Obrigada a vocês, é um prazer todo meu, né, participar dessa iniciativa que é um xodózinho da empresa, né, é muito legal e fico feliz de poder contribuir mais um pouquinho. Que bom, a gente também está bem feliz. Demais. Pra gente começar, Tati, quem é você na pausa pro café? Eu acho que eu sou a louca do café, na pausa do café. Eu sou aquela que nunca tomei Toddy. Desde criança eu tomo meu solúvel com leite e agora eu miguei para os meus expressos. Legal. Mas, brincadeira à parte, meu nome é Tatiana, né? Tatiana Walter Tristão, para quem não sabe. Meu sobrenome do meio é do meu avô, alemão. E o meu último sobrenome, todo mundo conhece muito bem aí, né? Veio da história, da nossa história, né? Da empresa. E que talvez foi o que me trouxe aqui hoje, né? Então, acho que no período que eu vivo da vida, eu gosto de me definir primeiro como eu mesma. Eu acho que a gente tem várias referências, era o que até a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. As nossas relações tornam a gente referência para muita coisa. E quando você vem de uma empresa familiar, você já nasce com uma referência. Então eu sempre fui neta de alguém, sempre fui pai de alguém, filha de alguém, quer dizer. Hoje sou mãe da Catarina, que talvez seja a minha referência preferida. E também acabei, ao longo da vida, sendo referência até por causa do meu marido, né? Pela história dele. Então também, né, sou mulher do Alisson, sou filha do Sérgio Tristão, sou neta do Jones, né? E eu acho que tudo isso me tornou quem eu sou hoje, né? Sou uma pessoa apaixonada pelo que faço, não só dentro da empresa, mas também fora. Eu amo gestão. Eu acho que desde nova, né, desde criança, isso sempre foi muito claro para mim. Eu não tenho nenhum assunto específico que eu goste mais. Eu acho que tudo quando a gente mistura as coisas e a gente faz funcionar, né, atingir os objetivos, eu acho que é isso que me move, sabe? Gerir não só os processos da empresa, mas gerir a minha vida, né? O que me faz feliz, o que faz as pessoas que eu amo feliz. Então eu me identifico muito como essa pessoa, sabe? Eu penso muito em todo mundo. Acho que eu peguei isso muito do meu avô também. A minha vida não sou só eu. Amo meu lazer, né? Adoro muito esporte. Isso também veio muito do viés da família aí. Mas gosto muito dos meus exercícios físicos, sou totalmente viciada. Acho que todo mundo sabe disso. Sou muito chata com a alimentação, acho que todo mundo sabe disso também. Acho que isso é um valor muito, muito importante pra gente. Por mais que eu não saiba cozinhar, tá, gente? Sem fazer nada, nem depois de casado, talvez um ovinho e só. Mas a gente tenta, o fry tá aí pra isso. E é isso, acho que eu posso ficar aqui até amanhã me definindo. Como você falou, são vários papéis, né? São vários papéis. Muitas coisas. Bom. Legal. E Tati, você sempre foi uma vontade nossa de trazer aqui, desde que a gente estava idealizando, né? Você sempre é incentivadora dos projetos da empresa, super envolvida nos negócios da empresa. O seu nome foi citado várias vezes na pesquisa que a gente fez também, quem as pessoas gostariam de ver aqui no Pausa pro Café. As pessoas têm curiosidade de saber sobre a sua trajetória, então acho que a gente podia começar por isso. Hoje você está como diretora administrativa, mas como que foi a sua trajetória profissional? Como que você veio se construindo? Bom, a minha vida profissional ela começou no Rio, né? Eu estudei aqui, na verdade eu sou carioca, né? Não sei se todo mundo sabe disso, eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou carioca da gema mesmo. Nasci em 87, tenho 34 anos hoje.
Morei no Rio até os 9 anos de idade e vim para o Espírito Santo em 97, 96 ou 97, não sei, 97, porque eu fiz 10 anos aqui. Então foi em 97 que a gente veio para o Rio, logo quando o meu pai aí resolveu ficar mais perto da Tristão, então a gente acabou vindo para cá. Estudei aqui a minha infância toda e na época da faculdade eu cheguei a ingressar numa faculdade aqui no Espírito Santo durante um ano só. E aí eu senti que não era aqui que eu queria ficar, que eu precisava de uma experiência talvez um pouco mais independente, até dos negócios da família, porque a gente que vem de empresa familiar, é muito difícil, pro meu pai no caso, né, que é a figura, ele dividir as coisas. Por mais que ele fez isso muito bem, mas a empresa sempre fez parte da minha vida e a minha vida teve a empresa, né, dentro dela. Então, quando você começa essa fase de formação, é difícil para os pais separar as experiências, conversar sobre profissão sem trazer a experiência da empresa familiar, né? Então, acho que foi muito importante pra gente. Acho que não foi uma coincidência que tanto eu quanto os meus irmãos todos saíram de casa para estudar, né? Talvez tenha sido por causa disso, pra gente ter um pouco mais de espaço, né, e liberdade para enxergar as outras possibilidades. E o meu pai sempre foi, né, minha família, não só meu pai, mas o meu pai, minha família, ela sempre defendeu muito isso. Ele nunca, eu já falei isso em algumas oportunidades, eles nunca exigiram da gente nunca exigiu nenhuma participação direta da empresa, né, não era um sine qua non. Você faz parte da família, você tem que estar dentro da empresa. Isso nunca foi tratado por eles dessa forma. Então eu fui para o Rio de Janeiro, fiz faculdade no Rio. E aí eu comecei a trabalhar no Rio, eu comecei a fazer estágio, acho que estava no 5º período, alguma coisa assim, e eu comecei a fazer um estágio numa gráfica de segurança. Na época, o principal business deles era impressão de cheque, né, de carteiras de motorista, essas coisas todas, e cartões de crédito. Você fez faculdade de quê, Tati? Sou formada em administração pela PUC-Rio. Legal. Me formei, eu fiz um ano de FUCAP aqui, aí depois eu pedi transferência, né, e fiz mais 4 anos de administração lá na PUC-Rio. Aí, quando eu tava no 5º período mais ou menos, eu comecei meu estágio na Valid. E foi muito legal pra mim, porque o que eu enxergava, né? Como eu falei, eu sou muito apaixonada por gestão, mas eu demorei a entender isso. Eu acho que quando a gente começa na vida acadêmica, a gente tende a filtrar muito o conteúdo, né? As matérias. Então, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu falo, o que eu sou bom, o que eu não sou, né? Onde que a minha nota é 10, onde que minha nota não é 10. Né? E eu sempre fui muito da exatas. Então, eu tinha uma percepção que a minha vida seria na área financeira, porque eu gostava muito daquilo, então eu ia muito para esse lado, eu tendenciava a minha vida acadêmica para esse lado. Então eu não fiz diferente, eu entrei na faculdade, a gente tinha as matérias de currículo e as matérias eletivas, e todas as matérias eletivas eu fui para a área de controladoria, eu fui muito para a área de finanças, eu ia muito para essa área. Então, óbvio, o estágio eu também fui muito para essa área e entrei na área de relações com investidores nessa gráfica de segurança. Né? E aí eu trabalhei lá quase 2 anos, quando eu tava super bem lá, tava muito feliz com tudo que eu tava fazendo, e surgiu um desafio pra mim, que o meu chefe, ele tava indo pra uma outra empresa fazer a abertura de capital dessa empresa na bolsa, e aí ele ia sair e ele queria me levar para participar dessa experiência junto com ele, e eu queria muito ir, e aí eu tava, né, planejando essa mudança. Mas logo, nesse meio termo, o meu pai veio conversar comigo, falando que ele estava entrando na gestão da Real Café, né? Ele já tinha entrado, que isso foi em 2011, então ele já estava completando praticamente um ano dele. Na verdade, ele me procurou no final de 2010. Então ele estava nesse processo de gestão da Real Café, que foi quando ele entrou. E ele falou, poxa, estou passando por vários desafios de gestão e eu acho que eu estou precisando de alguém de confiança. E talvez essa pessoa seja você. E eu já tinha me formado na faculdade, porque antes de eu me formar, eu fui contratada. Então eu cheguei a trabalhar esses 2 anos, não, foi mais ou menos 1 ano de trabalho, eu já era formada. Só que eu enrolei meu pai, eu falei, olha, eu preciso pensar, porque eu tô num período que eu tenho uma outra oportunidade muito rica pra mim, e aí eu fiquei pesando essas 2 coisas,
E depois de muita conversa, em 6 meses mais ou menos, eu lembro que quando ele veio conversar comigo era algo próximo do meu aniversário, em novembro. E eu me mudei pra cá em maio. Então eu dei uma enrolada boa. Dei uma boa enrolada. Pensou bastante na proposta. E aí eu vim pra Vitória, em maio de 2011. Quando eu vim pra cá, que uma vez que você sai, você cria uma independência de rotina, quando você volta é difícil. E um outro ponto interessante também é, assim, as pessoas perguntam, uma pergunta de praxe, né? Não sei nem se vocês vão fazer essa pergunta pra mim. Mas como é que é trabalhar com teu pai? Né? Mas uma coisa que eu costumo dizer é que trabalhar com o pai, se você tem um mínimo de maturidade, né? E estratégia dentro da empresa, é muito simples. Porque o que rege é a estratégia da empresa. Então, quando você coloca a empresa na frente disso, você, né, se relaciona bem com qualquer pessoa dentro da empresa. Agora o problema é quando você mora com o teu chefe. Porque aí quando você mora com o teu chefe, você tem um conflito de interesse ali que é muito complicado, entendeu? Então, assim, nesse primeiro ano a gente teve um desafio familiar muito grande, que foi, assim, esse acolhimento de trabalho, né? Enfim, de funcionário e filho, essa coisa toda foi bem desafiador pra mim. E na minha carreira também foi muito desafiador. Porque o meu pai estava se organizando aqui como gestor, todo mundo sabe disso, foi um período bem complexo para a Real Café. E eu estava no meio disso junto com ele. Então a gente não tinha nada definido para mim. Então eu entrei de um jeito, com poucos objetivos, sabe, tentando construir alguma coisa. Eu tinha pouca maturidade, eu estava com 23 anos, gente. 23 anos. Jovem pra tanta eu era muito nova. Então, e eu também tinha pouca maturidade no emprego que eu tava também, né? Eu era uma analista e tudo, e de repente eu cheguei aqui, e aí meu pai falou, olha, eu acho que você tem que entrar como gestora, porque eu preciso de um olhar de gestão. Só que era um olhar que eu não tinha. Então foi muito difícil. E aí no final de 2011... ou em 2012, acho que foi no final de 2011. Chegando no final de 2011, eu falei, olha, eu vou sair. Eu cheguei pro meu pai e falei, eu não quero isso. Não tá dando certo. Eu acho que eu entrei no momento errado. Eu acho que a empresa precisa se organizar. Eu acho que precisa entrar de outra forma. A gente precisa de um projeto claro. Eu preciso de uma carreira clara. Não é simples pra mim. Eu sou filha, né, do dono. Então, quando a gente entra, a gente tem vários desafios diferentes do que qualquer outro funcionário. Né? E o próprio funcionário tem desafios com a gente, porque eu sei que não é fácil, né, lidar com a família dentro da gestão da empresa. E aí calhou de aparecer um desafio claro, que foi a posição na gerência de recursos humanos. E quando você entrou para qual área? Na área financeira. Eu entrei como gestora financeira. Que era o maior gap que tinha na época, porque a gente tinha acabado de perder um gestor. Então era um buraco que tinha ali, né? E aí eu trabalhava com finanças, e aí tudo bem, aqui faz sentido. E foi super errado, sabe? Hoje, quando eu faço como eu faço parte da gestão, se eu fosse tomar uma decisão, principalmente de um familiar, definitivamente não seria dessa forma. Foi muito errado. Tudo que aconteceu foi errado. A intenção foi positiva, né? Hoje eu consegui enxergar isso. Mas foi muito errado. A condução não foi ideal. Exatamente. E aí o que aconteceu? Um belo dia, a gente recebeu um consultor aqui para falar sobre estratégias. Ele foi vender um produto mesmo. Assim. E aí ele apresentou isso pro meu pai. E ele falou uma frase que não saiu da cabeça do meu pai, assim. Ele falou, olha, e isso a gente tá falando de 10 anos atrás, tá, gente? Então talvez hoje isso não faça muito sentido, mas 10 anos atrás fazia, né? Ele chegou e falou, olha, quando você olha para dentro de uma empresa, mesmo que seja uma indústria, você tem 2 áreas que são muito críticas na área de gestão de risco. A área financeira, e aí isso é muito óbvio para todo mundo, porque você está mexendo com dinheiro, mexendo com fluxo de caixa, essa coisa toda, então isso é muito óbvio quando você fala isso. E ele falou, e a área de gestão de pessoas? E há 10 anos atrás a gente sabe que a área de gestão de pessoas era uma área que não era tão protagonista como é hoje. Né? A gente sabe disso. E na hora que ele falou isso, o meu pai olhou e falou assim, como assim gestão de pessoas? Ele falou, olha, não tem nada que a gente faça sem gente. Então, se você quer fazer melhor, é através das pessoas. O que é uma frase óbvia hoje, mas há 10 anos atrás nem tanto. Sim. E isso não saiu da cabeça do meu pai, eu acho. E logo depois a gente teve
uma oportunidade na área de gestão de pessoas. E aí ele foi e falou, cara, é você. Porque esse cara tem razão. Ele falou, olha, de tudo que aconteceu até hoje dentro da área de gestão, não tem como a gente não começar a evoluir na área de gestão de pessoas. E você tá aqui agora, sabe? Então, se eu fosse pensar na pessoa que eu mais confio, por uma regra natural, seria você. E aí eu entrei em pânico. Imagina. Eu entrei em pânico, eu falei, quê? Não, pelo amor de Deus. Olha, eu falei, no meu outro emprego, o RH sentava do meu lado, eu pedi pra mudar de lugar. Porque eu falei, gente, que área é essa? Meu Deus, como é que vocês são ETs? É muito difícil trabalhar com gente. Meu Deus, vocês têm, assim, né, os processos e tal. Eu era muito amiga das meninas do RH lá. E assim, falei, eu não sou essa pessoa, o meu negócio é números, como é que eu vou trabalhar com gente e tal? Aí ele falou, pensa que vai dar certo e tal. Aí eu voltei pra empresa, a gente entendeu qual era o contexto. Aí eu fui, dei um passo pra trás, eu falei, tá. Eu vou aceitar, mas a gente vai se dar um tempo, né? Vamos pensar aí em no máximo 1 ano. Se a gente não tiver um plano que esteja beneficiando em curto prazo a empresa, a gente tem que repensar essa posição minha, porque eu não tenho nenhuma expertise nessa área. E aí eu entrei, né? E aí eu chamei a equipe, eu entrei como gerente de RH na época, eu substituí uma gerente e eu chamei a equipe, eu sentei na mesa com a equipe e a metade dessa equipe, metade não, um pouquinho menos da metade da equipe tá aqui até hoje. E eu sentei na mesa, na sala solúvel ali, que não era sala solúvel na época, mas a gente sentou ali e eu lembro até hoje. Eu falei, olha só, a gente vai ter que fazer isso junto, né? Eu não tenho isso, vocês definitivamente sabem de tudo muito mais do que eu. Então, a gente vai ter que fazer isso junto. E eu preciso muito mais de vocês agora do que vocês precisam de mim, não tenha dúvida. E aí a gente começou a planejar, né, a fazer o nosso plano. E eu falei, a gente precisa ter um plano, porque senão não vai dar certo. E a gente criou esse plano junto, né, de reestruturação do RH, e aí a gente começou do zero, gente. Do zero. Só 10 anos atrás, quem não estava aqui, acho que boa parte, graças a Deus, estava, né, isso é muito bom, nosso turnover é baixo e isso ajuda bastante a nossa cultura, mas quem não estava aqui sabe disso. A gente, é como se, né, a gente tinha um setor de DP, e era basicamente isso. Então a gente começou do zero a construir isso, e a gente foi trabalho de formiguinha, posto por posto, função por função, e a gente foi crescendo, e a Renata foi crescendo junto comigo e tocando isso junto comigo, e aí a gente criou o SESMIT praticamente nesse ano, que também não tinha, né, e aí a gente foi saindo ali do beabá, do recursos humanos, e hoje a gente virou o que a gente virou, né, e aí eu fui crescendo junto, né, então eu virei diretora, se eu não me engano, isso foi no final de 2011, eu virei diretora administrativa em 2017, acho que foi em 2017, ao final de 2016, que a gente teve uma mudança de gestão, não sei se vocês lembram da Cristina Guzzo, a gente teve essa mudança, e aí quando a Cristina saiu, a gente agregou as gerências. Quando a gente agregou as gerências, eu virei diretora administrativa, e aí a gente compôs a minha diretoria da forma que ela é hoje, mas era menor, né? Hoje a gente já tem uma complexidade bem maior, era serviços gerais, hoje a gente já evoluiu para apoio e bem-estar. Então, assim, a minha história é basicamente essa. Em 10 anos eu saí de uma confusão financeira, uma confusão de números, por uma realidade de gestão de pessoas e de qualidade de vida, assim. Legal. Muito legal. E uma coisa assim que eu já ouvi você citar outras vezes, e no último Café com o Presidente, que foram só mulheres convidadas, né, que foi especial ao aniversário da Tristão e também ao Dia Internacional da Mulher, você comentou sobre os seus estágios de férias. Então a gente sabe que você não entrou na Real Café em 2011, né? Não Como entrei. foram esses estágios de férias? É o que eu falei, a Real Café e a Tristão, elas fizeram parte da minha vida desde o dia que eu nasci, né? E é desde o dia que eu nasci mesmo. Os meus estágios começaram quando eu tinha 8, 9 anos de idade, né?
nas minhas férias a gente vinha muito para Guarapari, mesmo quando a gente morava no Rio, a gente vinha para Guarapari porque era o berço, assim, né, do meu avô. Então a gente vinha muito e o meu pai ia trabalhar, né, janeiro aí nas nossas férias e eu ia junto, porque eu falava, não, eu quero conhecer e tal, tava de saco cheio da praia, vê se pode. Tava de saco cheio da praia. As crianças E não aí, sabem o que falam. Exatamente. Aí eu ia pro escritório lá no Conilon, gente, eu tinha um terninho. Com 9 anos de idade, colocava um terninho, vocês acreditam? A minha mãe comprou um terninho pra mim, que eu falava, não, as pessoas trabalham de terno, tem que trabalhar de terno. E aí eu tinha um terninho azul. Vê se pode, muito na moda eu. E aí eu ia pro Conilon, sentava lá com a Tereza Cristina, com Marcinha na época, que também era secretária. E aí eu comecei o meu trabalho lá, com 9 aninhos de idade. E aí eu datilografava cartinhas, que quem não sabe o que é isso, procura no Google depois, né? E aprendi a fazer cappuccino, aprendi a fazer um monte de coisa. Comecei por aí, atendia telefone, passava, né? Eu me apresentava e atendia mesmo, né? A Cristina não falou besteira, não. Ela era uma chefe meio carrasca, assim. E depois, quando eu, mais velha também, quando eu entrei na faculdade, o meu primeiro estágio da faculdade, né? Quando eu realmente queria ir para a praia, né? Meu pai fez uma negociação comigo e aí eu fiz um estágio aqui, no meu primeiro verão com a Clenir. E aí minha chefe foi a Clenir, que tá até hoje aqui, né? Legal. E foi bem legal, porque eu conheci o processo, né? A gente até implementou algumas melhorias. E já não existia o terninho azul, né? Graças a Deus, né, gente? Aposentou o terninho azul, né? Graças a Deus, né? Que legal. Ô Tati, agora em abril, quando vai ser publicado esse episódio, a Camila até já citou que a Real Café tá fazendo 51 anos, né? Esse mês tem essa data de aniversário. Eu queria saber de você, qual é o seu sentimento por estar ocupando o cargo de diretora administrativa de uma empresa que seu avô foi fundador, né, dela, no caso. E você falou dos seus desafios. Queria saber se você tem um desafio que você para e pensa, caramba, esse foi realmente complicado. Breno, eu acho que é difícil a gente pensar numa palavra só, mas orgulho, gratidão. Acho que pra mim a principal palavra talvez seja gratidão, assim, por estar tendo uma oportunidade de contribuir para a história da empresa e para a história da minha família, né, que se mistura. Então, assim, todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, eu agradeço muito meu pai por ter confiado em mim naquele momento, né, não confiado só como pessoa, mas confiado a competência. Né? Ele colocou grandes desafios na minha mão, que é a segunda pergunta do Breno, né? Ele colocou grandes desafios na minha mão com a certeza que eu ia errar muito no caminho, mas que eu teria competência de entregar isso eventualmente, né? Eu conseguiria entregar. E sobre os desafios, Breno, assim, eu vou te falar, desafios técnicos o tempo todo, tá? Eu acho que a gente tem que evoluir a cada momento. Igual a história da entrada do RH foi um desafio muito grande pra mim, porque era uma área que eu não tinha intimidade absolutamente nenhuma, então era uma insegurança muito grande, né? Quando eu me tornei diretora também foi um desafio muito grande pra mim, porque eu entrei na área estratégica da empresa, então isso afetou muito. Mas se eu fosse escolher, eu vou te falar que o meu maior desafio foi logo no início ali, quando eu já estava na gestão do RH, e a gente já estava andando bem no plano técnico ali, eu já estava conseguindo enxergar a parte técnica de médio prazo. E foi bem na época que a gente começou a trabalhar, que a gente fez que a gente começou a fazer coaching no PDL. Foi quando a gente logo surgiu o PDL. Eu acho que o primeiro trabalho que a gente fez foi um trabalho de coaching com uns gestores. E eu fui uma dessas gestoras, né, que passou pelo coaching. E eu trabalhei um desafio muito grande no coaching, que isso fez toda a diferença para mim. E eu até comentei um pouco já sobre isso, que é o desafio de ser filha e trabalhar dentro de uma empresa familiar. Porque o nosso maior medo quando a gente entra na gestão é a gente ser vista como filha, como parente, antes de ser vista como uma profissional, né? E não tem jeito, gente, isso acontece de uma forma natural. Independente da governança que você tem na empresa familiar em relação a isso, isso acontece com a gente, porque a gente tá ali. E nada me tira o rótulo de filha do meu pai, nem quero. É um prazer e um orgulho pra mim ser filha do meu pai aqui dentro. Mas e aí, como é que a gente faz isso?
E aí muitas vezes você pensa, eu consigo trabalhar isso dentro de mim, mas e o resto da empresa? Como que eu trabalho isso dentro do resto da empresa? Que energia que eu tenho que gastar para conseguir ser uma profissional antes de ser uma filha? Então isso era um dilema muito grande dentro da minha cabeça, né? Eu tinha um medo das pessoas não conseguirem ter um respeito por mim, ou até ter uma dificuldade de enxergar as minhas competências, ou poder contar comigo, né, para ajudar na gestão, porque ela me enxergava como parente ou como filha primeiro. E eu trabalhei muito isso no coaching, foi basicamente o meu case no coaching. E qual é a conclusão, né? E a coach trouxe muito isso pra mim. Ela falou, Tati, primeiro, você é filha, então você tem que assumir isso como realidade. Você não pode gastar energia tentando fingir que você não é filha. Pelo contrário, coloca isso dentro da conta e vê o que faz sentido pra você. Então vamos ver o lado positivo de ser parente. Qual que é o lado positivo de ser parente? A confiança que as pessoas têm em mim. Elas sabem que independente de qualquer coisa, eu quero o bem da empresa, eu quero o bem de todo mundo que faz o bem para a empresa. Então isso é uma coisa muito boa. Né? E como que eu posso usar isso a favor da minha gestão? E aí quando eu entendi isso, mudou para mim. Então eu acho que o meu maior desafio foi esse. Eu chegar na conclusão que ser parente tem todo um lado positivo, né, de gestão que eu não conseguia enxergar. E quando eu consegui, eu trouxe isso para dentro da realidade da empresa, né? Eu tenho um acesso ao presidente que talvez quase ninguém tem pelo meu relacionamento, então eu usei isso em prol da empresa, eu usei isso em prol da gestão, né? Eu tenho uma credibilidade com o resultado da empresa que, por exemplo, eu sei que a grande maioria, e eu espero que um dia 100% dos nossos funcionários vestem a camisa da empresa. E eu falo isso com muito orgulho, eu enxergo isso com muita clareza. Mas todo mundo sabe que o meu relacionamento é pessoal. Então, muitas vezes, quando alguém quer alguma coisa que está um pouquinho fora da curva, eles sabem que eu estou aqui para isso. Então, eu consegui trazer isso, entendeu? Então, com certeza, esse foi o meu maior desafio. Foi chegar nessa matemática, talvez. Que legal aí, ó. Uma baita curiosidade. Tati, mudando um pouquinho de assunto, a gente sabe que a Real Café e a Tristão é inserida em diversas ações sociais e você também tem esse seu envolvimento pessoal, tanto que você está como diretora-presidente do JA do Espírito Santo. Então, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho desse envolvimento, né? Por exemplo, dos projetos Sacada Cidadã, Moficidade, entre outros. Hoje eu estou como presidente da JA e eu também sou diretora do Instituto João 23. Eu tô no corpo diretor deles também. Que legal essa. A gente também não sabia. Já tem 1 ano e meio, mais ou menos. Eu contribuo bastante lá também, gosto muito do projeto deles. E sempre me envolvo, né, quando possível. Assim, o que acontece, né? A nossa área, eu gosto de tratar como socioambiental, porque hoje isso vai ficar cada vez mais claro da gente entender. Mas a nossa área socioambiental, ela foi sendo criada ao longo desses anos por uma questão cultural, né? O que acontece com a nossa cultura? Eu acho que tem muitas coisas naturais da nossa gestão que elas começam a se concretizar, né? E o lado social, eu falei em algum momento na minha conversa, e já falei isso várias vezes, o meu avô tinha muito isso. Quando você vê as decisões comerciais, as decisões de gestão da empresa, você vê que é sempre pensando nos stakeholders, né? Que decisão que eu posso ter aqui que vai afetar a sociedade que eu tô... Não sociedade, só comunidade, tá, gente? São os stakeholders mesmo, né? O que eu posso fazer para movimentar o meu negócio como um todo, né? Então, eu vou fazer um concurso de qualidade que afeta toda a minha cadeia produtiva, não é só uma decisão que afeta ali a Real Café. Então é natural que essa área socioambiental entre dentro da nossa gestão do dia a dia, e ela foi se concretizando, né? E o que acontece hoje, né? O que eu percebi? Quando eu comecei a me envolver com isso, eu percebi o seguinte, que você pode contribuir, que não tem nada de errado nisso, mas você pode contribuir de uma forma impessoal quando se trata da área socioambiental. Ou seja, tem um projeto lá
que eu posso financiar, por exemplo. E aí eu me comunico como estou ajudando esse projeto. O que não tem nada errado com isso, cada um se posiciona da forma que quer. Mas eu acho que tem um posicionamento rico que a gente consegue trazer para dentro da empresa, que é o envolvimento diário da nossa cultura com o tema socioambiental. A gente, como organização, a gente é um ente social, a gente não tem como fugir disso. Né? Igual eu não tenho como fugir do fato que eu sou filha. E a empresa não tem como fugir do fato que ela afeta tudo que está em volta dela. Sim. Não é só o cliente, não é só o funcionário. Então, e aí? Eu vou fingir que eu não tô vendo? Não. Eu vou pegar isso pra mim. E qual é a melhor forma de fazer isso? Eu tenho um lema que vocês todos sabem, se eu sou obrigada a fazer, eu vou fazer bem feito. Sim. Então, cara, se eu sou obrigado a fazer, né, eu vou fazer bem feito. E qual é a melhor forma de fazer isso? É você criar uma sinergia com a sua cultura. Então, quando a gente começou a trabalhar a área socioambiental, o meu maior objetivo era esse. Como que eu consigo trazer os nossos pilares socioambientais para dentro da nossa cultura organizacional? Quando a gente entendeu que a gente era um ente social, né, e como que a gente consegue contribuir com a área socioambiental da melhor forma possível, é trazer ela dentro da nossa cultura. E como que a gente faz isso? Integrando, né, a empresa o máximo possível com esses projetos. Então a gente começou a trabalhar da seguinte forma. A minha máxima para contribuir eu preciso me envolver com esse projeto do jeito mais completo possível. Se eu consigo ter interação com o funcionário, eu vou colocar funcionário. Se eu consigo trazer isso para dentro da empresa, eu vou trazer isso para dentro da empresa. Se eu consigo envolver os meus aprendizes, se eu consigo envolver os meus clientes, se eu consigo envolver os produtores, que é um projeto que a gente está fazendo agora social legal pra caramba, sabe? Que a gente está fazendo um curso online para produtores. Então, a gente tenta envolver todos os nossos stakeholders nos projetos sociais que a gente faz. A gente se torna parceiro dessas pessoas e não financiadores. E a gente tem 3 pilares claros na hora que a gente vai definir a parceria socioambiental, que é o pilar do esporte, por uma questão cultural. Então, como que eu alinho com a minha cultura? Eu tenho que olhar para dentro da minha cultura e ver, né, o que é. A gente cuida muito do bem-estar. Então, o bem-estar e a qualidade de vida é um pilar nosso. A gente levou isso para a área social. Então, a gente olha para a área do esporte, né, e bem-estar. Então, a gente busca projetos relacionados a isso. A parte cultural, que a gente vincula muito com a nossa área de capacitação, com a nossa área de desenvolvimento e carreira, né? Então, a área cultural, que você traz o aprendizado como o polo disso, né? Então, a gente tem vários projetos voltados para a área cultural, que eu acho que o maior de todos, que todo mundo conhece, é o Move Cidade, né? Que a gente fez um projeto muito legal ano passado e esse ano a gente vai fazer de novo. Ano passado a gente conseguiu fazer uma intervenção urbana, esse ano a gente está prevendo 3. Que ficou lindíssimo. Nossa. Então, assim, a gente está fazendo várias coisas legais. A gente teve a participação do nosso supervisor, né, lá na roda de conversa. Então, sempre movimentando a empresa com os projetos. E o nosso terceiro pilar é a parte de assistência social mesmo, voltada sempre para crianças e adolescentes. Por quê? Pensando na empregabilidade dessas pessoas, né? Hoje, você ser ESG, que é a palavrinha famosa, né, que a gente está trabalhando bastante, mas você pensar de forma sustentável, você pensar na área socioambiental, não é filantropia, é negócio. É você trazer para o business da empresa e é isso que a gente está trazendo. Então, quando a gente olha para a criança e para o adolescente, a gente está olhando para o futuro dos negócios. Né? Então isso é muito claro pra gente. A JA, que é parceira nossa há muito tempo, ela traz isso há mais de 20 anos e faz absolutamente todo sentido. Então quando a gente olha para criança e para adolescente perto da comunidade da Real Café, não é só para ajudar, né? É pra gente pensar na empregabilidade desse jovem, pensando no futuro até na Real Café. Não só na Real Café, porque a gente tem que criar pessoas competentes que trabalhem em todos os lugares, né? Mas pensando até na Real Café. E quando a gente pensa aqui em volta, a gente pensa em futuros funcionários, a gente envolve essas pessoas aqui dentro da empresa, cria essa experiência, né? Então hoje a gente ainda não tem um setor, talvez até em curto, médio prazo a gente consiga oficializar isso no organograma. E um grande marco vai ser o nosso relatório de gestão integrada, que se Deus quiser, sai junto com esse podcast aqui. Vou até deixar isso gravado para comprometer. Botar meta, né? Muito bom.
Tati, a gente percebe no dia a dia, você traz aí, né, na sua fala também, o seu envolvimento nas ações da empresa, você é muito ativa nas ações da empresa, também junto com os demais integrantes da diretoria, a gente vê esse movimento todo, o quanto que a empresa, ela, enfim, vem mudando, vem evoluindo. Em 2020, e aí falando de forma pessoal, eu entendi que foi um marco, né, na diversidade de gênero, a palestra que você deu sobre maternidade e carreira. E aí naquela ocasião foi um encontro só para mulheres, era um evento do Dia Internacional da Mulher. E aí você trouxe essa temática para conversar com as mulheres. Talvez você não imaginava que pouco tempo depois você repetiria a palestra, porque você entendeu que não era só a mulher que precisava ouvir aquilo, os homens também precisavam, né? A empresa toda precisava ouvir. E eu acredito que você não imaginava que você estaria à espera de Catarina quando você repetiu a palestra, né? Então você fez a palestra sem ser mãe e sendo mãe. E antes também de ser mãe, veio a sala de amamentação dentro da empresa, né? Você trouxe essa mudança. E agora, como que tá sendo a maternidade e a carreira da Tatiana Tristão? Então, eu assim, maternidade, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Eu acho que as pessoas falam e a gente meio que entra pelo ouvido, sai pelo outro, mas depois quando acontece, você vê que a experiência é única. Mas eu confesso que a maternidade, pra mim, ela tá sendo uma experiência... eu não consigo fugir muito da minha tendência de gestão. Ela tá sendo mais uma experiência que tá agregando muito na minha gestão, né? Na minha gestão. E aí, quando eu falo gestão, gente, olha isso como algo expandido, tá? Quando eu falo gestão, eu não olho só pra dentro da Real Café. Não é à toa que hoje eu trabalho em outras instituições, né? Aceito outros desafios, porque gestão pra mim é tudo, é da minha vida pessoal. Eu acho que a empresa é um ente social, mas a gente também tem muita coisa que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, né? E a maternidade pra mim também não foi diferente. Eu tô aprendendo muito, eu sou uma nova pessoa, a gente muda totalmente, tem um antes e depois ali. Então eu sou uma nova Tatiana, eu evoluí em muitos pontos. Mudei muitas prioridades na minha vida e eu comecei a trazer isso pro meu dia a dia como gestora, com o meu dia a dia como mulher, com o meu dia a dia como filha, enfim, como né, chefe, né? Então, assim, tá sendo muito rico pra mim, porque eu consigo ter uma outra perspectiva de gestão, né? E isso às vezes pode soar um pouco até egoísta, né, da parte da empresa. O que eu quero dizer com isso? Né? Foi muito bom eu ter falado desse assunto antes de engravidar. Sim. Foi maravilhoso, assim. Foi importante. Porque se isso não tivesse acontecido, talvez seria muito difícil trazer um argumento diferente, porque foi muita coincidência, e foi coincidência. Teria um viés, né? Teria um viés. E aí, às vezes, muita gente pode olhar para mim, mais uma vez, era aquele medo meu lá com 24 anos de ser filha, né? Olhar para mim e falar assim, legal, agora a empresa tá fazendo um monte de coisa porque a diretora virou mãe. E eu entendo isso. Mas, de certa forma, é isso. Não porque eu sou filha, mas porque eu trouxe uma outra perspectiva. Assim como quando eu me tornei a segunda diretora mulher da história da empresa, né? A minha tia foi lá atrás, mas o escopo dela era um pouco menor do que o meu. Eu trouxe uma nova perspectiva como mulher. Não tem jeito, gente. E é uma realidade. E não tem como. A gente pode aqui gastar energia, ficar julgando o passado da empresa, mas sinceramente não vale a pena. Eu acho que é uma coisa que eu falei ali na palestra também, sabe? Não é questão de certo e errado, é questão de estratégia, é questão de prioridade. A empresa, ela tem que sobreviver, e isso tem que ser interesse de todo mundo aqui dentro, porque se a gente não sobrevive, ninguém trabalha, né? Então, a empresa, ela tem que sobreviver e a gente tem que ter estratégias claras e prioridades claras para isso. O que era prioridade e estratégia 10 anos atrás, no dia que aquele cara sentou ali e falou sobre gestão de pessoas pro meu pai, era outra.
O meu pai, ele teve um clique naquela hora e falou, opa, eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. E isso mudou a história da empresa, né? Quando que aconteceu o clique pra mim? Quando as minhas 2 gestoras engravidaram. Então, eu era mais nova que as minhas 2 coordenadoras, que era a Gleice e a Renata. Eu já olhava aquela experiência como um ganho de oportunidade pra mim, né, o fato de ser mais nova do que as 2 gestoras abaixo de mim. E quando as 2 engravidaram e tiveram experiências de maternidade ali dentro, eu olhei para aquilo e falei assim, olha, eu preciso olhar isso de forma diferente, porque agora o desafio é meu. E eu não olhei para a empresa, eu olhei para mim. Eu falei assim, eu tenho um desafio como gestora. Então eu comecei a olhar para isso de forma diferente. Eu abordava muito as 2, mas comecei a estudar muito o assunto para falar... Pra entender como é que era a melhor, como gestora, como é que eu tratava aquilo dali, porque era uma experiência que eu nunca tinha vivido. Foi aí que veio o meu clique, não foi por causa de mim, né? E aí eu comecei a enxergar uma oportunidade, assim, enorme de evolução na área social da empresa, na área de bem-estar. E foi isso que eu trouxe pra diretoria. Eu falei, olha, gente, e é óbvio, gente, no dia que eu fiz aquela palestra, eu já tinha todo um alinhamento estratégico com a diretoria, porque eu me comprometi de uma forma institucional ali, que eu não podia ter feito aquilo sozinho, óbvio. Eu sentei com a diretoria, imagina, uma diretoria de homens, e falei, olha, eu preciso conversar sobre maternidade com vocês. Aí todo mundo olhou pra você, tá grávida? Todo mundo... Foi a primeira pergunta que eu aquele silêncio, todo mundo se olhando. Assim, todo mundo olhou pra você, tá grávida? Eu falei, não é isso, vamos conversar aqui, precisamos conversar sobre isso. E aí eu trouxe todo um argumento e graças a Deus eu consegui trazer... eu consegui fazer aquilo dali valer e eu levei pra frente, né? Enfim, depois que eu fiz aquela divulgação, eu consegui trazer vários outros ganhos, né? Porque aí todas as outras mães, né? Todas as outras mulheres da empresa conseguiram trazer contribuições e a gente foi evoluindo. E aí logo depois disso eu engravidei. E aí como grávida, né? E agora como mãe... eu consegui contribuir muito mais para o nosso pacotinho de amor, né? Que é o nosso projeto, é o nosso programa, que eu acho que define tudo isso. Então, sim, foi uma coincidência, foi mesmo, né? E sinceramente, assim, como eu sou bem transparente nas minhas falas, eu não me importo se as pessoas me julgaram, sinceramente. Porque eu acho que a gente trouxe tanto ganho para a empresa que é isso que conta. E Tati, acho pouco provável as pessoas terem te julgado, assim, porque eu estive presente nos 2 momentos e pra mim o primeiro momento foi muito emocionante, né? Até mesmo quando você falou da decisão do PR e ver o olhar daquelas mulheres, aquelas mães, né, que de certa forma tinham sido impactadas por ter sido mãe, por ter sido gestantes, e tudo foi corrigido, revertido. Então, assim, foi um marco mesmo, olhando enquanto funcionária, enquanto mulher, ver isso foi muito, muito marcante. Acho que essas atitudes, assim, que faz a gente, de fato, querer vestir a camisa, né? Eu gosto de vestir a camisa, de estar aqui, porque eu acredito que se hoje não acontece é porque ninguém tá vendo. Sim. Porque quando vê, isso vai mudar. Então, assim, eu acredito muito nisso, acredito muito na sua gestão em relação a isso e também dos demais diretores. Gente, essa palestra é muito legal, vale ressaltar, a gente vai deixar o link dela no YouTube aqui na descrição. Ela tá gravada aqui no nosso canal, acho que vale super a pena assistir. Quem já assistiu, rever de novo, porque... e não fala só de Real Café, né? Fala dos desafios de ser mãe e de conciliar aí. Maternidade de carreira, né? Pra essa mulher. E como eu gosto de me comprometer publicamente, eu vou aproveitar a oportunidade para deixar aí uma pulga atrás da orelha, que a gente tá fazendo modernidades, modernizando o nosso programa Pacotinho de Amor. Teremos novidades interessantes aí pela frente. Uau! Muito legal. A gente adora exclusividade! Exclusiva pro podcast. Ô Tati, você mencionou aí que você é casada com o Alisson Ceruti, mamute, campeão olímpico, e também você comentou que todo esse envolvimento do esporte na sua família e na sua vida também. Então conta pra gente como que é isso. Olha, se o meu pai não me tendenciou para a gestão da empresa,
Na área do esporte foi totalmente diferente. Eu acho que ele focou no esporte. Né? Sempre foi uma paixão da minha família, assim, antes do meu pai, meu avô também sempre foi muito apaixonado pelo esporte, então estava, assim, dentro da nossa criação na infância. A gente era aquele tipo de criança que fazia todos os esportes que você podia imaginar, né? E o meu era natação. Eu nadava bastante, desde novinha. Eu gostava demais. E meu pai era meu fã número 1 ali. E era assim, só que o que acontece, né? Eu comecei até a desenvolver uma carreira bem legal nessa área do esporte, na área da natação. Eu nadava pra caramba aqui no Espírito Santo. Só que teve, assim, o esporte, e isso hoje é muito claro pra mim, por causa da experiência aí que eu vivo junto com a Alisson, né? Mas o esporte, a cultura do esporte aqui, ela é muito cruel no Brasil, né? A gente tem muitos paradigmas culturais que você precisa, assim, matar um leão por dia para você ser, né? Você ter sucesso nisso, para você ter valor, para você criar valor nisso, né? E talvez tenha sido isso que fez eu desistir ali. Eu até os meus 15 anos de idade, eu pensava muito em virar profissional da natação, mas aí você começa a ter várias outras variáveis da sua vida que você vê que não encaixa, você não consegue encaixar, porque a sociedade não permite, que a cultura aqui também talvez não permita. E aí eu movia a minha vida para outra coisa. Mas talvez na vida profissional, porque eu levei muito isso pra minha vida, pro bem-estar da minha vida, né? Eu confesso que hoje eu não nado muito. Talvez seja por causa da cobrança anterior, né? O contato da natação era algo que era muito vinculado a resultado pra mim. E talvez eu acho que eu não consegui fazer essa transferência do profissional pro lazer. E aí eu abandonei um pouco, eu mudei. Hoje eu sou muito da corrida, eu gosto muito de correr na rua. Eu não corro em competições. Eu tenho uma certa resistência à competição também, porque isso talvez tenha sido uma outra transferência que eu não consegui fazer, né? Eu competia muito quando eu era mais nova, então aquilo dali trouxe um peso de responsabilidade muito grande pra mim, que hoje não sei, eu acho que talvez seja até um certo trauma pra mim, não sei, talvez eu tenha que trabalhar isso, né? Mas eu acabo não competindo em nada de esporte, eu gosto muito de fazer por lazer, então o meu negócio hoje é corrida de rua, né? Eu gosto muito de cachorro, as pessoas sabem disso, então é uma coisa que eu uni muito útil ao agradável. Eu corro muito, muito com meu cachorro, eu tenho um border collie que é muito ativo, então eu saio pra correr com ele, isso eu trouxe muito. Só que a natação foi um esporte muito bom pra mim na gravidez. Eu não consegui correr na gravidez, né? Porque é muito difícil, ele é um esporte meio que de impacto. E aí eu voltei totalmente pra natação. Eu nadei minha gravidez inteira, pra vocês terem uma noção, 2 dias antes de parir eu tava nadando. Caramba! Eu fiz um treino de 1.500 metros 2 dias antes de parir. Caramba, quase que Catarina nasce nadando. Quase isso. Já era. E assim, você tem uma noção, é uma veia tão forte nossa que foi um desafio pra mim na gravidez, tá? Porque eu sou muito ativa, eu acordo cedo, gente, eu tô sempre pensando em fazer alguma coisa, chega no final de semana, eu tô ali, o que eu vou fazer? Eu vou correr, eu vou, sabe, enfim, vou sair com os meus cachorros, vou sair pra andar de bicicleta com a minha filha, eu vou fazer o quê? Eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. E na gravidez foi um desafio, porque você tem que adaptar ali, né? Você é outra pessoa. Então, quando eu conheci o Alisson, também foi uma coincidência, né? Porque ele tava ali do esporte, eu não seguia muito o esporte, isso é engraçado, né? As pessoas, eu levei muito o esporte pra minha área de lazer, mas eu nunca fui uma pessoa de seguir muito esporte, tirando o futebol. Porque quando eu era mais nova, a gente era carioca, meu pai sempre foi muito flamenguista e eu também, e eu nadei pelo Flamengo também. Olha! Eu nadei pelo Flamengo, a gente ia no Maracanã, então eu ia muito no Maracanã com meu pai, então eu era meio uma flamenguistazinha doente ali quando eu era mais nova. Mas eu comecei a ter problema de sono, então minha mãe pediu pra eu parar de ver futebol, proibiu meu pai de me levar em jogo e tal, essa coisa toda. Aí eu parei um pouco, mas eu nunca fui de assistir muito.
Então, quando eu conheci o Alisson, a minha perspectiva de esporte mudou toda também, sabe? Aí foi muito mais para essa área profissional, de toda a importância. Eu comecei a enxergar a importância do esporte na composição do ser humano, sabe? Quando você transforma isso, transborda isso, né? Para a área da saúde, para a área do bem-estar, para a área da integração, sabe? Dos desafios, sabe? De como que você lida com a perda, como, assim, as frustrações, exatamente, sabe? Ali, quando você tá dentro do esporte, você perde e ganha todo dia. Se você não enxerga a sua frustração como uma oportunidade de crescimento, você não vai pra frente. Isso no esporte é muito claro, é tangível. Se você, no dia seguinte, não levantar a cabeça e entender como que aquilo dali vai fazer você crescer, você não vai pra frente. Então, se você consegue trazer isso pra dentro da sua vida pessoal, sabe? Você, é um ganho absurdo, sabe? Pra sua vida profissional, no seu dia a dia de gestão, você teve uma frustração, né? Você olhar para aquilo dali como uma oportunidade de melhoria, evoluir e querer evoluir sem medo de errar, porque você sabe que o erro é uma oportunidade de crescimento, sabe? É um ganho gigante. E quando eu olho para o esporte, né? Hoje eu enxergo o impacto disso na minha vida. O impacto de ter passado por todas essas... Por isso que eu falei que talvez eu tenha um traumazinho que eu preciso trabalhar, né? E o fato de ter um marido, né, esportista é outro que eu trago para minha realidade, minha perspectiva de gestão. Assim como a maternidade, eu olhei a carreira do Alisson como uma oportunidade de gestão, isso não tem dúvida. Eu falo para ele que um dia a gente tem que fazer uma palestra, porque assim, a conexão entre esporte e gestão é uma coisa maravilhosa. O esporte é bem completo, né? Trabalha vários pilares. Não, e quando você fala de tudo isso da família de vocês, deu os casos do seu pai, seu aí, a gente traz para a empresa, um dos nossos pilares é a qualidade de vida. Então, faz todo sentido. Então, dentro da minha família, a nossa interação como família, o esporte ajudou muito, né? O meu pai nadava muito, eu nadava junto com ele. Os meus irmãos, quando começaram a surfar com meu pai, né? Então você tem toda uma integração ali de interesse que, pô, faz muita diferença dentro da família, sabe? E eu, assim, eu não tenho dúvida que a gente vai acabar levando a minha filha pra isso também, né? Porque é o interesse ali, né? Você vai acabar fazendo junto. Eu ia comentar que, Catarina, pelo menos hobby vai ser o esporte. E assim, eu converso muito com a Alisson, a gente tem que se policiar muito nisso, que seja um hobby. Porque ela já nasce ali com uma expectativa, né? Ela já nasceu com uma expectativa, mas a gente vai fazer o nosso melhor. É bom que esse podcast é gravado. Daqui a 10 anos eu posso mostrar isso pra ela. Voltar, né? É verdade. Tati, você já falou do papel do esporte. No iniciozinho você falou a sua paixão por café. Já falou aí que você não é do Todd, brincando. Mas quem você convidaria para uma pausa pro café? Eu tenho, assim, muita curiosidade de conversar. Talvez seja a Michelle Obama. Uau. Eu li o livro dela e ela traz, porque assim, ela é uma pessoa que junta muita coisa numa pessoa só. E pela minha paixão de gestão, né, mulher, e ela ainda tem várias outras variáveis, né, primeira mulher negra, né, mulher de presidente, ser referência como mulher de alguém, como que ela lidou com isso também, né, ela é uma pessoa, assim, depois que eu li o livro dela, eu acho que eu li o livro dela, assim, umas 2 vezes quase. Eu voltava muito nos capítulos que eu falava, cara, genial isso aqui. E ela tem um viés social maravilhoso também. Sim. E ela fez uma coisa, eu acho que toda essa sacada nossa aqui de criar o viés social dentro da cultura, né, alinhado com a cultura da empresa, tem muito a ver
com o que ela fez também, né? Ela trouxe a pegada social muito dentro da cultura de gestão ali dela e do Obama. Não entrando no viés político, acho que não é isso. E é legal porque no livro dela ela não traz esse viés político, Sim. é bem interessante. Então ela é uma mulher que eu traria para uma pausa pro café, assim, muito feliz. Muito feliz de trazer ela. Que legal. Que legal. Que legal. Muito legal. Eu tive a oportunidade de ver o documentário, o livro eu ainda não li. E já no documentário eu fiquei encantada. É. Falei, uau, que mulher. Ela é uma mulher muito... Ela é um exemplo, assim, independente de qualquer coisa, ela é um exemplo que não tem ninguém no mundo que nega que ela é um exemplo. Assim, que Sim. ela chegou num lugar... E mesmo já tendo uma identidade, a esposa do Obama, Exatamente. ela construiu a história dela, né? Tanto que o livro é minha história. Acho isso bem bacana. Fazendo mais um merchan aí, pra quem tem a assinatura do Netflix, esse documentário tá lá, então vale a pena conferir. Então é isso. É isso. Tati, muito obrigado. Muito mesmo. Tati, muito legal, assim, alguns pontos aqui a gente já conhecia da sua trajetória, porque você gosta de compartilhar isso para estimular também, né, a toda a equipe, a todas as pessoas que têm a oportunidade de ouvir. Eu tive a oportunidade desses 10 anos, né, te acompanhar, te ver como referência ali também. Então a gente agradece de conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, atendendo também aos pedidos de muitas pessoas que tinham curiosidade de saber um pouquinho da sua trajetória aqui. E é pedir ao pessoal que está ouvindo, né, para curtir, compartilhar, para que esse vídeo inspire mais pessoas. Se inscreva no canal da Real Café. Se inscrever no canal. E é isso, Tati, muito obrigada. Gente, obrigada a vocês, é um prazer estar aqui com vocês. É muito bom participar desses programas, das iniciativas, porque assim, a gente vê, a gente sente na pele aonde que a gente chegou, né? E por que é fácil, né, a gente conversar? Eu vejo todos os podcasts até hoje, a gente está no 10º, e é um melhor do que o outro, né? E por que as pessoas falam com muita tranquilidade, né, confiança e conforto? Porque é isso que a gente né? A gente está aqui, a nossa transparência e o nosso trabalho coletivo, ele é natural, né? Então é muito fácil fazer tudo isso, né? E é muito por causa da equipe que a gente tem. Então, parabéns a vocês dois, eu não canso de parabenizar, porque, assim, é o que eu falei, isso aqui pra mim é um xodó podcast, a gente tem que, né, levar isso com a gente. E é isso. Obrigada a vocês. Muito bom. Pessoal, muito obrigada. Se cuidem. Tchau, tchau.